Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar de estratégias que o empreendedor deve implementar no ambiente da sua empresa como forma aí de alavancar os negócios a curto prazo e baixo orçamento. E para essa conversa a gente fez questão de convidar o Rafael Lassance, ele que é fundador da agência Growth Team e também sócio da Sales Club. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo especial. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado pelo convite de vocês aí. Começo essa entrevista com você, Rafael, perguntando o que é que seria essa palavra, esse termo growth? Bom, no fundo é uma estratégia que usa de muitos testes, né, experimentos, para melhorar os indicadores-chave das empresas. Então a gente testa muito para poder melhorar o que precisa ser melhorado. Como toda e qualquer empresa tem muitos problemas. Então, o Growth é uma metodologia que identifica os problemas, você cria hipóteses de soluções para esses problemas, essas hipóteses viram testes, e aí você roda os testes e vê quais testes, analisa os dados desses testes para ver quais efetivamente ajudaram a resolver o problema. Falando assim pode parecer complicado, mas no fundo nem é muito não, tá? Eu brinco que nem colocar o pezinho na água para ver a temperatura antes de mergulhar. Você testa ali, a temperatura da água antes de mergulhar. Então o Growth a gente usa de testes rápidos, gastando pouco, para validar as hipóteses antes de se fazer projetos longos, caros e complexos. Agora, Rafael, essa estratégia ela se popularizou mais no ambiente das pequenas empresas e também de startups, né? Sim, isso, se a gente for falar, nasceu um pouco lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde gente muito inteligente, no começo com pouca grana, nas suas famosas garagens ali no Vale do Silício, precisavam ser muito criativos para gerar os primeiros resultados e, diante dos primeiros resultados, levantar as primeiras rodadas de investimento para dominar o mundo. Então, nasceu como uma estratégia, uma metodologia para ajudar quem estava com pouca grana, mas que sabia muito bem o que fazer. Então, óbvio que começou lá, mas hoje em dia pode ser aplicado por todo e qualquer negócio. E esse conceito, Rafael, ela tem ganhado cada vez mais relevância no mundo dos negócios, principalmente, geralmente aí associada ao marketing e às vendas, né? Sim, apesar de ser uma metodologia que pode ser aplicada praticamente em toda e qualquer área, o importante é entender que tudo tem que ser baseado em dados. A gente precisa ter dados para poder entender se as coisas funcionam ou não, se os testes melhoraram os resultados ou não. Então isso é importante, a gente identificar como eu falei, essa identificação dos problemas, e tanto pequenas empresas como grandes empresas têm muitos problemas, e aí fazer esses testes com análise de dados. Isso cada vez se popularizando cada vez mais mesmo, como você falou. A gente tem aqui, tanto no Growth Team, na minha agência, como no Sales Club, no nosso programa de educação em vendas, tem empresas de praticamente todos os portes, em pequenas empresas ou empresas que faturam centenas de milhões por ano. E todas elas usam essa metodologia. O que a gente quer no fundo, Bruno, o que a metodologia rege, no fundo, é quase como um seguro. Que a gente só gaste tempo, energia e dinheiro com coisas que efetivamente funcionam. E também tirando um pouco do achismo da mesa. A gente quer trazer um pouco mais de verdades na tomada de decisão para os empresários. E essas verdades são números. Não é muito o que eu acho, ou até o que você, Bruno, acha. O que a gente acha são nossas crenças pessoais e a nossa opinião. Mas, na verdade, o que a gente quer é trazer verdades. E as verdades estão nos números. E a forma mais rápida e barata de ter acesso a esses números, a essas verdades, são com testes. E é isso que a gente rege, que é isso que a gente prega aqui. Podemos dizer então, Rafael, que é uma estratégia inovadora, né? Ela é inovadora porque as empresas atualmente, elas têm muita cultura de campanha, a cultura de projetos longos, a cultura de grandes orçamentos. Quando você fala em campanha, você faz uma campanha do ano, a campanha do semestre, com orçamentos mais caros. E Growth, ele traz uma etapa anterior. Primeiro vamos testar, gastando pouco, do jeito mais rápido possível, para a gente saber se vale a pena fazer essa campanha longa e investir todo esse dinheiro. E com isso, inclusive, minimizar risco.
que eu acho que um dos grandes desafios do empresário, né, do dono de negócio, é o risco envolvido em você ter um negócio, né, o risco envolvido em você tomar decisões erradas, né? Então, esse risco a gente consegue minimizar com essas estratégias de teste. E na sua opinião, Rafael, quais são os benefícios, as vantagens do empreendedor em investir em growth na empresa dele? Olha, como eu falei, assim, se a gente for partir do princípio que é reduzir risco, né, eu acho que o empresário está economizando tempo, energia e dinheiro. Né? Eu acho que isso são pontos fundamentais para todos nós que somos líderes, donos de negócio. Né? A gente quer reduzir o gasto de tempo, de energia e de dinheiro, ou que pelo menos esse gasto de tempo, energia e dinheiro seja o mais eficiente o possível. E a metodologia exatamente está aqui para ajudar o empresário a ser mais eficiente, né? Ser mais eficiente nos seus processos, ser mais eficiente nos seus processos de venda, nas suas estratégias de venda, nas suas estratégias de marketing, mas tudo isso testando antes, né? Para que a gente tenha números reais na mão, dados ali, verdades na mão, e com esses dados a gente monte estratégias mais assertivas, que tem mais chance de dar certo. Eu acho que esse é um objetivo de todo mundo que tem negócio, né? E é como você falou, né, Rafael? Qualquer empreendedor pode aplicar, sim, o growth, essa estratégia, em seu empreendimento, né? Pode sim, Bruno. Eu posso dar um exemplo muito tranquilo aqui para ajudar o pessoal a tangibilizar isso. Vou dar um exemplo de um restaurante da esquina, tá? Assim, um negócio bem simples, trivial, sem nenhuma ciência de foguete, aí, vamos dizer assim. Né? Vamos dizer que o restaurante da esquina quer melhorar a divulgação na sua área, no seu bairro ali, né? E eles decidiram distribuir panfleto, tá? Distribuir panfleto para atrair o pessoal das redondezas a visitar o restaurante. Ao invés dele imprimir 20 mil panfletos de um panfleto, ele vai imprimir 200 unidades de 3 panfletos diferentes. Um com a foto do café da manhã, o outro com a foto do almoço, o outro com o pãozinho, o pãozinho gostosinho lá, cada um talvez com uma oferta, né? Esse aqui você ganha um cafezinho grátis, o outro você ganha um desconto no seu café da manhã, enfim, né? Cada um com características diferentes e cada um com um cupom diferente, por exemplo, para poder apresentar no caixa e ganhar o desconto. Então a empresa está validando hipóteses para descobrir qual é o panfleto mais eficiente, gastando pouco, porque ela não precisou imprimir milhares, ela está testando a hipótese. Será que a foto do café da manhã atrai mais gente do que a foto com o almoço? Eu não sei, você não sabe, então ele está testando qual é a melhor forma. E aí ele analisa depois o resultado de qual panfleto trouxe mais gente. A partir do momento que ele entende qual panfleto trouxe mais gente, qual panfleto que é o mais eficiente, aí sim ele imprime 20 mil cópias do melhor panfleto. Então, se a gente for parar para pensar, ele tinha um problema que é trazer mais gente para o estabelecimento. Ele formulou hipóteses do tipo, qual o melhor formato, qual a melhor forma de trazer gente para o estabelecimento? Ele não sabe a resposta, nem você, nem eu. Então, ele foi testar no mundo real qual é a melhor forma de trazer gente para o estabelecimento. Analisou com dados, né, para poder identificar qual panfleto trouxe mais gente para o restaurante, e identificando o mais eficiente, aí sim ele foi e investiu tempo, energia e dinheiro, imprimiu um bando de panfleto para trazer mais gente com o panfleto mais eficiente. Então esse é um exemplo muito tranquilo assim, e fácil de como a metodologia de testes pode ser aplicada num negócio muito simples e tradicional, offline, como um restaurante de esquina, né? Verdade, Rafael. Rafael, qual a importância da inovação em tecnologia para que o growth, de fato, seja aplicado no ambiente das empresas? Principalmente, Bruno, se a gente for parar para pensar em tomada de decisão baseada em dados e métricas, né? Tudo tem que ser metrificado, porque a gente, se eu for falar para você que esse tipo de estratégia de testes constantes, tá? Velocidade na aplicação do método e tomada de decisão baseado em dados e métricas, isso é o que todas as empresas de crescimento exponencial fazem. Todas. Tá? Elas utilizam esse tipo de estratégia. É isso que faz elas explodirem? Não, elas têm ótimos, bons produtos ou serviços, mas elas usam essa estratégia de testes contínuos, alta velocidade e tomada de decisão baseada em dados
para alavancar, né, para acelerar o resultado de bons produtos ou serviços. Então, obviamente, para a gente poder analisar dados, a gente precisa ter os dados na mão. Normalmente, a tecnologia ajuda nesse tipo de coisa. Outra coisa é a inovação, né? A velocidade da inovação. Toda hora estão surgindo novas oportunidades, né? Novos canais, novas plataformas, novas tecnologias que o empresário que está vendo a gente precisa estar com o radar ligado. Você pega, por exemplo, a gente tem falado muito sobre chat GPT, né? Inteligência artificial, uma ferramenta simples de se usar e que pode ajudar muito o pequeno empresário a ter respostas, porque no fundo, né, é uma ferramenta de comunicação que ajuda a gente a perguntar coisas, aprender coisas, trazer soluções para os nossos negócios e não é nem um pouco complicado de se usar, né? Toda hora a gente está vendo novas ferramentas, novas redes sociais, a gente tem o TikTok fazendo muito sucesso, ainda é uma rede que poucas empresas estão presentes, apesar de ter muito usuário, poucas empresas estão presentes, então pode ser uma ótima oportunidade, né? Normalmente a tecnologia e a inovação está associada à oportunidade. Só que a oportunidade, quem agarra essa oportunidade é quem chega lá primeiro, né? Quem chega lá antes. Então é muito importante para o empresário, ou alguém do time do empresário, com o radar ligado, né? E sempre testando essas novas soluções para poder chegar antes, né? Chegar antes na festa, né? Eu brinco que é beber água limpa. Quando você chega antes, você bebe água limpa. Né? Depois que já está todo mundo lá, a festa já está cheia, a água não está mais limpa assim e não está tão barato, e aí não é uma oportunidade tão boa. É verdade, Rafael. Rafael, só vou fazer aqui um rápido intervalo, mas na volta a gente segue falando dessa importante ferramenta para o mundo dos negócios. Claro. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre essa ferramenta, o Growth, que nada mais é do que um conjunto de estratégias que tem o objetivo aí de alavancar o crescimento de uma empresa a curto prazo e com baixo orçamento. E a gente segue aqui conversando com o Rafael Lassance, ele que é fundador da agência Growth Team e também sócio da Sales Club. Rafael, investir em Growth é uma boa alternativa para o empreendedor que está iniciando no mercado? Olha, sim, porque eu acho que quem está iniciando tem muitas dúvidas. Todas essas que eu falei, inclusive, concorda? Né? Tem todas essas dúvidas. Não só dúvidas de como gerar fluxo, mas como reter o seu cliente melhor. Né? Então, será que... Porque negócio que cresce, Bruno, não é só um negócio que só traz mais cliente. Isso é meia verdade. Porque se eu trago o cliente e eu perco o cliente, eu tenho a analogia do balde furado. Eu tenho um negócio que parece que cresce, mas ele não cresce. Né? Eu estou sempre enxugando gelo ali no mesmo lugar. Negócio que cresce, ele traz mais clientes, mas ele retém esses clientes. Ele vende de novo para o mesmo cliente, ele vende mais produto, aumenta o ticket, aumenta a rentabilidade por cliente. Então, negócios que crescem de verdade, eles têm um bom processo de aquisição de clientes, mas ele efetivamente tem retenção, ele entrega o que ele promete, ele tem, né, encanta o seu cliente final, faz esse cliente comprar mais, por mais tempo e com mais frequência. Aí que está a grana de verdade. Então o empresário tem que testar muito para primeiro trazer cliente e depois entender se ele está fazendo um bom serviço. E aí, para entender também se ele está fazendo um bom serviço, com pesquisa, com dados de recompra, vendo se o seu cliente está comprando novamente, fazendo aquelas pesquisas de NPS, né, de nível de serviço. Será de 1 a 10, você gostou do nosso produto ou serviço? Pô, se as suas notas estão 2, isso quer dizer que você precisa melhorar muito, né, o seu produto ou serviço da porta para dentro. Caso contrário, se você trazer cada vez mais gente e você não está entregando efetivamente o que você promete, você vai rasgar dinheiro e você está gastando dinheiro à toa. Né? Então você também tem que se certificar que você está oferecendo um bom produto ou serviço, porque aí quando você tem, por exemplo, notas boas em pesquisa, você tem clientes felizes que dão depoimento, você tem clientes felizes que indicam vocês para outras pessoas, porque ninguém indica um produto ou serviço ruim, concorda? Então, se você tem essas características de que você está efetivamente oferecendo um bom produto ou serviço, aí sim você está super preparado para escalar, porque aí sim você vai
trazer gente e vai manter essas pessoas comprando cada vez mais. E isso é o motor do crescimento, Bruno. Rafael, falando agora um pouquinho da Growth Team, queria que você comentasse um pouco do trabalho da agência, que tem transformado aí, o ambiente, né, de negócios de milhares de empreendedores no país. Bruno, a gente é uma empresa, a gente foi a primeira empresa a trazer essa metodologia aqui para o Brasil, há uns 7 anos atrás. Né? É engraçado porque eu parei para pensar esses dias, né? Eu fui a primeira pessoa a trazer um pouco dessa metodologia de testes, e que no fundo, quando a gente fala tudo isso, Bruno, parece até um pouco óbvio, né? A gente fala, não, a gente tem que testar antes da gente efetivamente escalar as iniciativas e investir tempo, energia e dinheiro. Né? Vamos testar sempre para poder só gastar dinheiro com o que funciona. Quando a gente fala isso, parece óbvio, mas infelizmente não é assim que o mercado trabalha, porque o mercado, como eu falei, tem essa cultura de campanha, e não cultura de teste para fazer antes de fazer as campanhas. Né? Então a gente foi a primeira agência a trazer isso como serviço aqui no Brasil. E eu também, como eu falei, né, eu me parei para pensar, eu fui o primeiro cara a trazer esse tipo de conteúdo, né, a primeira pessoa aqui no Brasil, há mais de 10 anos atrás. Né, a primeira palestra sobre isso no Brasil foi eu que fiz há uns 9 anos atrás. Né, o primeiro curso foi meu há uns 8 anos atrás, há 7 anos atrás eu montei a primeira agência. Isso é o tanto que eu acredito nessa metodologia, nessa estratégia. Né? Então isso, a gente aplica isso aos nossos clientes, a gente ajuda pequenas e grandes marcas, né, a alavancar seus resultados com esses testes, no Growth Team, né, como agência, prestando serviço. E já o Sales Club, que é uma outra empresa nossa, que é o maior ecossistema de vendas, de educação em venda, a gente ensina empresários, empreendedores a vender mais. No Growth Team a gente executa, né? Lá no Sales Club a gente ensina. Então é muito legal porque a gente parte do princípio que, Bruno, nenhum negócio para em pé se não tiver venda. Né? Nenhum negócio para em pé se não tiver cliente. Não adianta nada a gente gastar todo o nosso tempo, energia e dinheiro montando um produto incrível, perfeito, se ninguém na nossa empresa sabe vender esse produto incrível e perfeito. Produtos incríveis e perfeitos é ótimo, mas eles não se vendem sozinhos. Né? Alguém precisa saber vender. Então, o combustível do motor das empresas é cliente, são vendas. Né? O sangue que corre ali nas empresas é cliente, é venda. Então, as pessoas, os empresários precisam entender que muitas vezes ele precisa aprender a vender. Às vezes ele é muito bom no que ele faz, montando aquele produto, aquele serviço, mas ele não é bom em vendas. E isso é a anatomia do desastre, porque alguém precisa saber vender teu produto ou serviço. Né? Então, a gente não só ajuda e opera a fazer isso no Growth Team como serviço, mas a gente também educa e capacita, né, não só empresários, gestores, líderes de vendas e vendedores a venderem mais também. É aquilo que a gente sempre fala aqui no canal Empreender, Rafael, da importância da capacitação, da qualificação do empreendedor pensar em um bom planejamento. E quando a gente fala em bom planejamento, é o planejamento financeiro, é a gestão de pessoas, ou seja, ele precisa de fato entender o mercado, entender do negócio que ele pretende implementar e acima de tudo, né, entender a necessidade, a dor do cliente, né? Perfeito, isso é muito importante, Bruno, porque o plano é fundamental, o que você falou. Muita gente, eu gosto de determinado tema, então eu vou abrir um negócio sobre isso. Ok, pode funcionar? Pode, mas primeiro você tem que montar o plano. Você tem que identificar se existe demanda para aquele produto ou serviço, você tem que fazer uma engenharia reversa dos seus concorrentes, de preferência dos maiores e melhores, que já testaram, já erraram muito, para entender o que eles estão fazendo de bom. Você precisa entender se existe mercado para isso, né? Quem é esse perfil de cliente ideal, porque toda empresa, Bruno, tem clientes e tem clientes, né? São duas coisas distintas. Eu posso comprar numa loja e não gostar, por exemplo, eu comprei uma camisa, cheguei em casa, vesti e não gostei. Nunca mais eu comprei nessa marca, tá? Você viu o mesmo anúncio, comprou essa camisa, ficou super feliz. Ficou ótima em você, no mês seguinte você comprou mais uma calça, que você adorou a marca, depois você comprou um sapato, você virou cliente assíduo, tá? Só que você e eu somos clientes. Agora,
Quem é o cliente ideal? Eu que comprei uma vez e não gostei? Ou você que comprou várias vezes e virou cliente assíduo? Você é o cliente ideal. E provavelmente nós temos características distintas, atributos distintos, seja atributos físicos, eu sou mais magro, você é mais alto, ou você mora no sul do Brasil, onde é mais frio, eu moro em São Paulo, ou eu moro no Nordeste, onde é muito calor, então essa camisa acabou que ela é muito pesada e eu não consigo usar. Então existem atributos que diferenciam a gente. Entender quais são os atributos para identificar que você é o melhor cliente, porque é você que o empresário tem que replicar, não eu. O empresário, entendendo o perfil do cliente ideal, ele traz os clientes certos. Ele calibra a mira lá do marketing, da vendas, para trazer mais Brunos, e não mais Rafaéis, porque Rafaéis não são os melhores clientes. Os melhores clientes são clientes que têm o seu perfil. E isso é uma visão estratégica, concorda? Né? Isso é identificar dados, isso é analisar, sabe, o seu mercado, isso é você fazer pesquisa, né, com seus concorrentes. Então, tudo isso tem a ver com planejamento estratégico, não só antes, mas durante. Porque quando você tem o seu negócio rodando já e vendendo, você tem esse identificar, quem é que compra mais? Esse pessoal aqui que está comprando mais. Deixa eu ver quem são eles. Deixa eu tentar entender qual é esse grupo de clientes que compram mais e por que eles são diferentes dos que compram menos. Porque eu quero vender para quem compra mais. E isso tem a ver com dados, isso tem a ver com estratégia, isso tem a ver com o mínimo de maturidade empresarial, porque é assim que nós empresários temos que lidar, né? com tomando decisões baseado em verdades, baseado em dados, baseado no planejamento, né? E não em achismo ou fazendo coisas que eu acho que podem funcionar, mas que no fundo podem não ter o resultado que a gente quer e acaba gerando que grande parte dos negócios vem, que são negócios que fecham em pouco tempo, né? São negócios que, apesar de terem clientes, não geram lucratividade, não são saudáveis, né? Porque talvez o dono, o gestor, não tem essa visão estratégica, não tem controle de custos, não sabe precificar do jeito correto, então a margem é muito baixa. Então tudo isso tem a ver com planejamento, com saber tomar decisões baseado em dados, e isso não é nem necessariamente growth, né, Bruno? Isso é, no fundo, boas práticas de gestão empresarial, né? Boas práticas de administração de empresas. O growth está aqui para alavancar isso, mas isso é o básico, né? Então, os empresários, como a gente falou, tem que estar toda hora aprendendo, né? Eu sou empresário, eu tenho algumas empresas, mas toda hora eu me sinto um aprendiz, porque toda hora a inovação tem coisas novas na mesa, o mercado está toda hora mudando, meus concorrentes estão fazendo coisas novas, então toda hora eu preciso estar aberto a aprender, né? E isso é pessoal, cada um tem essa característica, mas todos deveríamos ter, né? Tem gente que não tem, que se acha mais dono da verdade, que acha que sabe tudo. Esses são os que estão em posição mais frágeis, porque a gente não sabe tudo, né? Toda hora tem coisas novas para a gente aprender e para poder sermos melhores empresários. Então isso eu acho que é muito importante para todo mundo. Eu posso falar que isso é importante para o empresário, mas isso é importante para todo mundo, né? Para todos nós. Você na sua profissão, garanto que você também está toda hora vendo o que você pode melhorar, como que você pode realizar o seu produto ou o seu serviço, como você pode entregar o seu serviço de um jeito melhor, né? Então acho que isso deveria ser uma característica de todos nós, não só quando jovens, mas como adultos, né? O processo de aprendizagem contínua, né? Então isso eu acho que é muito importante. E para a gente que é empresário, que tem muitos desafios, mais ainda. É verdade, independentemente da área de atuação, do nicho de mercado, é aquele velho ditado, né, Rafael? Todo dia é um aprendizado, é um novo aprendizado. Infelizmente, o nosso tempo acabou, Rafael, esse bate-papo está super bacana, muito legal, mas infelizmente acabou. Quero aqui agradecer sua participação conosco, Rafael Lassance, ele que é fundador da agência Growth Team e também sócio do Sales Club. Foi um prazer conversar contigo, falando aí sobre essa ferramenta, essa metodologia, esse conceito tão importante para o ambiente de negócios. Bruno, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar compartilhando, democratizando esse conhecimento que ainda, infelizmente, ainda é muito restrito à nossa bolha do marketing, à nossa bolha das vendas. Nem todo mundo sabe que
que dá para fazer coisas de jeito mais rápido, mais barato, né, mais eficiente. Então, para mim, é muito recompensador estar aqui compartilhando esse conteúdo com vocês. Espero que as pessoas tenham tido a curiosidade, porque não vai ser nesse papo aqui de meia hora que a gente vai ensinar realmente todo mundo a virar, né, o mestre do growth, mas que pelo menos tenha aguçado a curiosidade para as pessoas pesquisarem um pouco mais. Depois, se quiser, pode pesquisar nos meus canais, né, nas redes sociais e tudo isso que eu estou disponível. Normalmente, meus perfis são R. Lassans, né, do meu nome, R de Rafael, e Lassans, que é meu sobrenome. Como eu já faço isso há muito tempo, é muito fácil de me encontrar, né? E lá talvez as pessoas possam se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, que é menos complicado do que as pessoas imaginam, tá? Então isso é muito importante. É acessível, não é complicado, porque as pessoas precisam, né, os empresários, as pessoas só precisam pesquisar um pouco mais, né, e ter um pouquinho mais de conhecimento. Então espero que eu tenha ajudado nesse sentido. Perfeito, fica a dica aí para o empreendedor. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.